quem tem razão. Deputado Marcel Van Hatten, boa tarde mais uma vez. O que tem de fato no Congresso Nacional do plano de governo do presidente Lula? Porque a questão econômica me parece que, apesar dos 60 dias de transição e desses 30 e poucos dias agora já, digamos, no cargo, a economia foi deixada de lado, não se tem proposta, não se tem muita coisa. Eu até citei, por exemplo, a gente viu recentemente, daqui a pouco o Jason pode falar, a gente teve baixa do dólar, mas não foi exatamente por ações do governo, alta da Bolsa, mas também não foi por ação do governo. Enquanto isso, talvez o Brasil perca oportunidades no mundo, ou até para se preparar para uma possível recessão esse ano. Mas, enfim, o que tem de prático, de concreto dentro do Congresso, deputado, que venha do governo em relação a questões econômicas? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Jason. A satisfação está no ar com os telespectadores da Jovem Pan. Essa pergunta ela não tem resposta muito fácil, né? O que tem de concreto mesmo tem muito pouco, mas não tem resposta fácil porque é difícil entender porque os representantes do governo têm insistido em fazer tantas manifestações que prejudicam a economia. Eu já ouvi até teorias de que seria intencional, ou seja, estão fazendo manifestações as mais absurdas possíveis durante esse período para que comece num cenário de terra arrasada e depois saiam como salvadores, né, da economia. E dentre todas as teorias, essa ainda seria uma das menos nefastas, porque aquilo que nós estamos vendo, na verdade, aí a minha interpretação é simplesmente o mesmo receituário que o PT sempre ofereceu ao país, que é mais Estado, mais arrecadação tributária, menos transparência, mais furo no teto de gastos, que foi o que aconteceu no ano passado com os quase 200 bilhões aprovados em furo no teto de gastos, e uma série de propostas que são, para não dizer risíveis, né, para tentar ser respeitosos nesse momento, são contraproducentes, como a de atrelar a moeda brasileira ao peso argentino. Isso tudo, né, com a cereja no bolo representada no ministro da Economia, Haddad, né, que admitiu no passado não entender nada de economia. E agora nós estamos vendo as consequências, né, dessas manifestações na queda da Bolsa e na flutuação cambial, que está muito maior do que a gente via até o ano passado. Na semana passada, o dólar chegou a ser negociado abaixo dos R$5. Veio o presidente Lula, reclamou de novo do Banco Central, o dólar pegou e subiu de novo. Jason Vieira, bem-vindo mais uma vez, boa tarde a você. O governo tinha plano para a economia, na sua opinião, levando-se em conta esses 60 dias de transição, mais os 30 e poucos dias agora já com o cargo na mão? Pilton, aparentemente não havia plano. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo e Bruno. A sensação que o mercado financeiro tem é essa, de que não havia especificamente um plano de ação que tenha sido colocado em prática. Ou seja, diferentemente até do que aconteceu no primeiro governo, transição para o governo Dilma, a impressão de que um mínimo plano em termos econômicos já estava sendo colocado em pauta, as percepções do novo governo já vinha junto com o processo de transição, e alguma coisa concreta já poderia ser apresentada ao mercado. O que nós vemos, na verdade, não é muito nessa linha. Nós vemos o governo um pouco perdido. Fala-se muito da reforma tributária, que realmente existe um nome que é um dos melhores nomes que se podia ter, que era o Bernardo Api. Da proposta dele, eu acho que até um mix dele com a proposta 110 é uma proposta interessante, mas toda vez que se pergunta do arcabouço fiscal para membros do governo, em eventos, extras ou coisa parecida, eles falam que está sendo feito, divergem um pouco em relação à reforma tributária. A única coisa concreta em termos econômicos que foi colocada em pauta até agora é efetivamente a reforma tributária, porque ela já tem uma reforma discutida, já passou, a 110, por exemplo, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, né? E agora parece que o restante fica só no improviso. Infelizmente, é essa a sensação que passa. Bruno, seja bem-vindo uma vez mais. A questão da reforma tributária, até porque ela já estava sendo encaminhada, mais de 80% o texto já está lá e pode ter até, digamos, um avanço maior.
Mas o governo fala para apresentar a ideia dele só depois do carnaval. Essa expressão depois do carnaval é terrível num país que tem pressa como o Brasil. Embora o carnaval seja uma coisa muito importante aqui, do ponto de vista cultural. Mas o governo não tem que marcar carnaval para ser ponto de partida de nada, até porque tomou posse no dia 1º. Agora, que reforma tributária dá para fazer sem reforma administrativa? Porque quanto custa a reforma tributária? Quanto que se pretende de arrecadação, de simplificação, levando-se em conta qual o tamanho do Estado? Porque a gente viu só, digamos, eu vou usar uma expressão que talvez seja um neologismo, mas um realmente do Estado por parte do governo Lula, que é muito dessa lógica dos governos do PT. Inicialmente, boa tarde, Piotr, boa tarde, Marcel, boa tarde, Jason. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. E com relação à reforma tributária, inicialmente, eu acredito, Piotr, que você tem toda a razão em fazer esse questionamento do que é a reforma tributária se não há uma reforma administrativa antes. De fato, com a chegada do novo governo, nós tivemos um aumento expressivo do número de ministérios. Isso, consequentemente, acaba impactando de maneira mais do que direta o orçamento público, porque você acaba aumentando os gastos do governo, e com isso você acaba precisando de mais e mais e mais arrecadação. E até por isso, antes mesmo de uma reforma tributária, nós vimos algumas medidas até atropeladas do atual ministro da Fazenda, no sentido de retornar com o voto de qualidade no CARF, por exemplo, que foi um grande equívoco por parte do governo, e não só isso, mas também inviabilizar que os contribuintes recorram ao CARF, aumentando de maneira demasiada a alçada recursal, isso é, a alçada recursal é o valor mínimo, o valor mínimo do contribuinte que pode ingressar com recurso ao CARF. E agora esse valor mínimo é de ações com valor superior a R$1.300.000, então isso também atrapalhe muito os contribuintes, sem contar que no comecinho do ano, na verdade no dia 2 de janeiro, teve um decreto específico do atual presidente que revogou algumas medidas importantes de redução de carga tributária, como por exemplo, a redução pela metade da carga de PIS/COFINS sobre receitas financeiras, que isso também foi extinto pelo novo governo e acarreta uma majoração de carga, ou seja, sem uma reforma administrativa, você vai ter sempre um aumento do custo do Estado como um todo, uma majoração da máquina pública como um todo, e com isso você tem a necessidade de aumentar a carga, e a reforma tributária, vindo depois da reforma administrativa, apesar de ser muito benéfico pela redução do número de tributos que são pagos pelo brasileiro, isso pode causar uma majoração de carga, o que pode vir a ser muito, muito prejudicial num médio e longo prazo, ou até num curto prazo também. Para o governo arrecadar mais, ou para, digamos, ter gente para usar de uma reforma tributária mais eficiente, eu preciso criar um ambiente de negócios. E aí nós precisamos de duas coisas, segurança jurídica e previsibilidade. Elas podem até ser coisas diferentes, mas elas estão sempre andando juntos. Segurança jurídica, sabemos todos, é não mudar a regra no meio do jogo. E previsibilidade é manter algo que estava funcionando. Porque o presidente Lula reclamou hoje, durante lá a posse de Aloysio Mercadante no BNDES, aliás, cuja regra foi alterada para ele tomar posse também, o que, de novo, é um problema de previsibilidade e de segurança jurídica, mas vamos lá. O fato que ele está reclamando dos 13,75% da taxa de juros. Óbvio que isso pode ser alto. Agora, é básico entender que o Banco Central não sobe juros porque tem vontade de subir juros. É porque você tem uma ameaça hoje do ponto de vista fiscal. Só que tem um outro caso que também chama atenção. No governo passado, apesar da pandemia, apesar da guerra da Ucrânia e apesar dos juros altos, o país vai crescer acima de 3%, segundo o FMI 3,1%, conseguiu gerar empregos, conseguiu fazer o PIB crescer, ou seja, eu tive uma série e com responsabilidade fiscal, ou seja, até com superávit. Deputado Marcel Van Hatten, vamos lá. O governo, ele lê basicamente o que o Banco Central escreve ou só vai ficar naquela narrativa de o que esse sujeito está dizendo, esse cidadão, sem se referir nominalmente, coisa que o presidente Lula deveria fazer até por uma questão de decoro, a Roberto Campos Neto, que sim é um presidente por direito legítimo, inclusive com o mandato da independência do Banco Central votada no Congresso Nacional lá em 2021. Mais do que isso, eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo por especialistas e tem sido também um dos melhores presidentes da história dos nossos bancos centrais, das administrações dos nossos bancos centrais no Brasil. Uma pessoa muito preparada e que vai se manter no posto até 2024 em virtude de uma das maiores conquistas do Congresso Nacional. De todos os votos que dei
na Câmara dos Deputados ao longo do último mandato de 4 anos, certamente esse foi um dos mais importantes para o país, que foi a autonomia do Banco Central. Talvez por isso que o Lula não goste, né? Porque quando a gente faz algo que é para o bem do Brasil e não para colocar companheiros, né, em determinados cargos, o pessoal ligado ao PT não gosta. Tanto é que botaram agora Aloysio Mercadante para presidir o BNDES, que é um verdadeiro assinte. Eu entendo que essa permanência do Roberto Campos Neto no Banco Central tem justamente privilegiado o Brasil e evitado que a volatilidade do mercado seja ainda maior, né? O Lula pressionando por redução de juro, num momento em que o próprio PT já diz que vai gastar mais, que quer arrecadar mais, certamente também vai gerar mais inflação se houver uma redução drástica nos juros. E ninguém gosta de juro alto. Agora, tem uma autoridade monetária como o Banco Central independente justamente para isso, para evitar que arroubos, né, populistas de curto prazo sobreponham-se à economia de médio e longo prazo que precisa sobreviver esse governo do PT. Bruno, eu vou voltar à questão tributária. A gente perdeu o contato com o Jason, daqui a pouco a gente retorna. Já temos o Jason, então, Bruno, eu já volto a você, deixa eu só ouvir o Jason. Porque a questão dos 13,75, e isso foi uma medida, e sempre é amargo, juros altos é uma medida amarga, até quem defende juros altos reconhece o amargor da medida. Mas mesmo assim, além do crescimento de 3,1% do PIB no ano passado, além da geração de empregos, de redução do desemprego medida pelo IBGE, do superávit fiscal, inclusive, do superávit que conseguiu o governo brasileiro no ano passado, o governo abriu mão de receita e houve aumento da arrecadação nos estados e no governo federal. Reclamar só de juros agora é muito, digamos, prosaico, porque isso não explica, digamos, a ausência de outras medidas do atual governo, porque o governo passado conviveu, não bastasse a guerra da Ucrânia e, digamos, o pós-pandemia, também com esses juros altos, e mesmo assim conseguiu dar um resultado muito mais positivo do que o que a gente está vendo agora. Piotr, nós temos agora acho que um problema mais grave nesse caminho, porque o cenário ele começa a ficar difícil para os próximos anos. E aí, quando você tem uma reclamação diretamente à política do Banco Central e ao Banco Central, e não à própria política, ou seja, você tem que entender que o governo tinha a faca e o queijo na mão para dar um cenário muito mais positivo. Nós podíamos estar com o dólar a 4,80, nós só não tivemos um dólar pior porque o dólar internacional, até semana passada, até o resultado do que nós chamamos de payroll, que é a criação de postos de trabalho nos Estados Unidos, ele vinha numa descendente muito forte, e isso ajudou nesse diferencial entre o real e o dólar a efetivamente não termos uma disparada do dólar aqui. E a Bolsa aqui ela oscilou demais, ou seja, uma volatilidade muito grande, quando em diversos momentos as bolsas lá fora estiveram em um rally de alta. Ou seja, nós deixamos de acompanhar movimentos muito importantes dos mercados internacionais, dada a volatilidade criada aqui dentro. Nós tivemos uma semana só de namoro com o governo, que foi aquele pessoal que apoiou o segundo turno, o grupamento de economistas que apoiou o segundo turno. Logo na segunda semana, vários já pularam fora do barco porque entenderam que aquilo que estava sendo proposto não era positivo. Contra reformas, gastos públicos, esse tipo de coisa. E o que acontece nesse cenário é o seguinte, toda vez que o governo começa a falar da questão fiscal de maneira pior, ele sozinho adia o início do corte de juros. Ele que faz com que o aperto nas curvas de juros, nos vértices mais longos, fique cada vez mais extenso. Ou seja, nós passamos por um período cada vez mais longo de aperto monetário, de juros elevados. E juros é causa, não é consequência. É isso que o governo precisa entender também. Então, quando ele não entende isso, ele começa a se utilizar de artifícios de culpar o Banco Central, ele está tentando se eximir da própria culpa. E essa é a questão mais problemática. E na ausência de propostas melhores, o mercado fica navegando dessa maneira. E não adianta ele reclamar do mercado financeiro, e quando o governo Bolsonaro também falou coisas que o mercado não gostou, levou o dólar quase a 6, as bolsas caíram. Então não é que o mercado reage porque não gosta do governo, o mercado não gosta de notícias ruins. Bruno, rapidamente eu preciso te ouvir também, porque lá nós tivemos quase, eu chamo de uma mini reforma tributária, aquela isenção de impostos federais e de renegociação do ICMS sobre os combustíveis. O Brasil conseguiu ser exemplo no mundo em relação àquilo. De novo, a gente volta à questão tributária, ou seja, se olhar aquilo com uma maneira muito mais, digamos, inteligente, estratégica, a gente consegue resultado.
e havia um temor de se ter menos arrecadação, tanto que foi negociado no Congresso, está aqui o deputado Marcel Van Hatten, inclusive, para dizer isso, que se caísse a mais de 5% a arrecadação dos estados, haveria compensação. Muito pelo contrário, não aconteceu isso. Houve aumento de arrecadação na maioria dos estados, além do governo federal. Na sua opinião, o que falta para, digamos, continuar fazendo o que deu certo? Porque a narrativa da reinvenção, da necessidade de reinvenção do Brasil, que é um negócio insuportável, não precisa, porque a gente sabe como fazer dar certo o país. A gente já mostrou isso. Aliás, é uma conquista social, não é só de um governo. Bem, Piotr, nisso você tem um grande ponto que é, de fato, com a redução da arrecadação, houve um crescimento econômico mesmo no país. E algo que tem que ser feito para que o Brasil siga nessa linha é justamente manter essa análise tributária de redução de carga tributária como um todo. Eu vou trazer até um estudo econômico, acho que o Jason pode até falar melhor do que eu, que é o estudo econômico de Laffer, a curva de Laffer. Quanto mais você aumenta a carga tributária, chega um momento que ela vai estar tão alta que o contribuinte vai se sentir na vontade de sonegar, porque ele não tem mais condição de pagar, e aí a arrecadação começa a cair. Quando você aumenta muito a carga tributária, você foge desse ponto ótimo de arrecadação. Então, o que acontece é, quanto mais você aumenta a carga, pior vai ser. É uma ilusão muito grande pensar que o aumento de carga tributária vai automaticamente trazer aumento de arrecadação. Isso não é verdade. E a maior prova disso é de que, no governo anterior, com a redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, e com a redução do IPI sobre uma infinidade de produtos, houve sim aumento de arrecadação, não só para estados, para fins de ICMS, mas também para fins da União Federal com o IPI. Então, é necessário, sim, que haja uma retomada de uma análise econômica da tributação para que haja uma redução de carga tributária como um todo e não um aumento. E vale lembrar uma coisa que tem que ser pensada. Hoje, o setor de serviços no Brasil representa quase 70% do nosso PIB. E o nosso setor agropecuário representa quase 30%. Então, tem que se olhar com muito cuidado como se dá a tributação sobre esses dois setores, porque eles juntos compõem 98%, 97% do PIB brasileiro. E por isso tem que se analisar com muito cuidado, com muito zelo, porque qualquer mudança de carga tributária, se afetar um desses dois setores da economia, o efeito pode ser catastrófico.